Hoje, dia 15 de outubro, é dia de comemorar o Dia do Professor. E é claro que o professor, ele faz parte da construção de uma sociedade, de uma civilização. E, claro, também a professora. O detalhe é que antes todos eram professores. E todos também deveriam ser professores. Não um professor institucionalizado, que está na sala de aula, hoje de maneira até virtual, professor que coloca o conhecimento, absorve o conhecimento, a informação e vai gerando mais conhecimento. Mas que vocês prestarem atenção, ser professor é uma arte que atravessou os tempos e tem na formação de todos o ideário de bem fazer, de transferir também não só as áreas do conhecimento, seja física, matemática, português, literatura, as línguas, as áreas humanas, mas também valores, transferir valores para as pessoas. E isso é muito nobre mesmo. Evidente que os conhecimentos, eles podem ser também fora da sala de aula. Por exemplo, um agricultor que vê uma formiga movimentar, uma aranha caranguejeira atravessando a estrada, sinal, parece que vai chover. Aí ele sabe, mesmo sem estudar, mesmo sem ser técnico, que chegou o momento de preparar a terra. Como também no passado as pessoas faziam plantações, escolhiam sementes, descobriam sementes para fazer aquilo. Isso numa era bem primária. Como também existiam os filósofos, nas ágoras, nas praças, e mais ainda ensinamentos religiosos, ensinamentos de conduta, cada um no seu tempo. Mas sempre um professor fazia com que a visão da orientação fosse maior e plena. Você pega Jean-Jacques Rousseau, que tinha o filho Emílio, e ele fala como que deveria ser a educação do filho Emílio, apesar de o filho ter sido criado fora do lar paternal. Ao mesmo tempo, você pega Voltaire, que tinha outro tipo de pensamento dos iluministas que transformaram o mundo. Mas antes, no período medieval, também existiam aqueles que colecionavam a inteligência para transferir aos outros. E aqueles que adquiriam esse conhecimento, eles eram muito melhores na sociedade, muito mais úteis na sociedade e sobressaíam. Esse conceito ainda existe. As pessoas melhor preparadas, as pessoas que estão de tal forma aptas para poder exercer uma proficiência na sociedade, têm que ter conhecimento e exercer essa proficiência a partir desse conhecimento, inclusive também da experiência. Quem faz isso é o professor, que é a condução, que é o elo para poder fortalecer essa conduta. Pena que no Brasil é o primeiro no mundo de violência contra o professor. É o primeiro no ranking de violência contra o professor. Em alguns locais na periferia, as agressões são dos alunos, dos pais, e pouco importa se é no ensino primário, secundário ou superior. Por que isso? Porque nós sabemos que a conduta, a criação, começa na família. Quando a conduta inicial na família falha, a educação familiar falha, os valores familiares, os valores que deveriam ser colocados na criança, de respeito, de saber o que é bom, o que é ruim, o mal, ações normais. Quando isso falha, aí a criança vai para a escola, o adolescente vai para a escola e não compreende que existem normas de condutas. Não compreende que tem obrigações. E aí tem agressão. Fora pessoas que não têm limite algum. Então a educação tem que ser plena. Agora o país como o nosso, desse tamanho, ficar em primeiro lugar no ranking de violência no mundo, contra o professor e contra a professora, tem algo errado, não tem? Então por isso, e mais que isso, é que o professor deveria ser valorizado. E por incrível que pareça, somente num concurso que foi feito do Ceará, 20% dos professores que passaram imediatamente saíram fora da sala de aula.
E a gente está vendo um êxodo também de professores em vários locais, assim como há êxodo dos alunos. Então, o quesito não é o professor que precisa ser valorizado e deve ser valorizado, mas também a estrutura educacional deve ser remontada, reestruturada, para que as pessoas entendam o valor da educação. E também a família pegar a sua responsabilidade, porque uma mãe que chega numa escola e fala, não, meu filho aconteceu isso com ele aqui, vai e bate nos outros, então é sinal que ela também não está preparada para isso. A gente tem que ter essa visão. Pior que a gente vê em muitos municípios, só discurso e nada de ação. E para a educação existem mecanismos e planejamentos que podem ser fortalecidos, principalmente no tempo de hoje, quando existem mais recursos do que no passado. Muito mais, mas sem planejamento, sem participação da família, sem participação da sociedade e sem a valorização devida à educação, com certeza nós vamos ter que caminhar muito. Mesmo assim, feliz Dia dos Professores.